E o dia do dublador chegou. Você já deu parabéns ao seu dublador favorito hoje? E já agradeceu a ele a sua contribuição na dublagem brasileira? A entrevista com Duda Espinosa vai acontecer logo agora, depois dessa minha introdução. Quem tá falando aqui é Matheus Estrela, o seu anfitrião no Dublando e Redublando. Ah, e não vai embora até o fim da entrevista. A gente volta, bate mais um papo e conta as novidades que vem por aí. Valeu! A gente tem percebido, hoje em dia, uma maior conexão entre as praças, vamos dizer, Rio e São Paulo. Quando acontece esse tipo de dublagem mista, que a gente chama, muitas vezes a gente ouve que o profissional vai até a praça para dublar e volta, mas também há casos de estúdios que sublocam outros para gravar parte do elenco residente da cidade. Quando existe uma quantidade grande, considerável de dubladores fazendo papéis que levam o nome da outra, que levam a assinatura de um outro estúdio, de outra praça, é costumeiro ser assim? Um estúdio que subloca o outro para gravar as falas? Eu não sei o que acontecia naquela época, era comum sim, era comum. Você vê o caso do Labirinto, né? O Labirinto vem com a assinatura de uma dubladora de São Paulo sim. E foi feita como você falou, né? Eles sublocavam os estúdios no Rio. Às vezes, o próprio cliente pedia que fosse uma dublagem carioca para um estúdio paulista. Hoje é o contrário. Hoje a própria empresa de São Paulo chama a gente para, no caso, a Vox Mundi, lá em São Paulo. Perfeito. Eu ia fazer esse filme do Edgar Ramirez, The Last Days of American Crime, lá em São Paulo. Devido à pandemia, eles mandaram um filme para o Rio. E você fez aonde esse aí? Foi Audiocorp. Eu me lembro de duas produções de São Paulo que você gravou assim, né? Eu lembro de você no filme Bird Box, lá e na Vox Mundi, se eu não me engano. Exato. E eu assim, me surpreendi te ver ali. Você tá dublando o ator B.D. Wong, eu acho que você já tinha feito ele em alguns outros trabalhos. Desde a época da Herbert. Começou na Herbert também. Esse cara, a primeira aparição dele foi em Oz, a série da HBO. Caramba. Tanto que ela passava tipo 1h. Eu lembro de você dublando ele na redublagem do Jurassic Park. E no Jurassic World você também, eu acho que você andou fazendo esse ator, porque ele reapareceu aí nos filmes, se posso estar enganado. E aí, você apareceu nessa dublagem da Vox. Foi um convite? Eles te chamaram? Você foi até lá gravar? Foi um convite. Não me lembro se eles me falaram qual era o ator, mas acho que eles falaram que era um ator que eu já dublava. Qual não foi minha surpresa foi ele, que eu adoro. Eu faço esse cara numa série que ele faz um papel duplo, que ele faz um homem e uma mulher, uma série chamada Mr. Robot. Ele é o vilão da série. Então ele faz um personagem masculino, sim, que é o chefão mau e tal, e ele tem uma versão feminina, que é o próprio ator, coloca uma roupa feminina e eu tenho que fazer voz feminina. É muito legal. Não fique aí parado, seu idiota! Traga 50 ml de cafetanil e um kit de flebotomia! Está bem ali, vai lá! Ainda em dublagens de São Paulo, eu te ouvi há pouco tempo também no filme Entre Facas e Segredos, foi gravado na Unidub. Também foi um convite ou foi teste? Você teve que ir lá, passou por teste? Como é que foi isso? Unidub, ou Unidub, eu não sei como fala o nome da empresa. Eu vou te fazer o nome da empresa daqui a pouco, uma outra. A que você grava, que você dirige hoje em dia. TV Group. Eu queria saber, porque tem gente que fala TV Group, TV Group. TV Group. É isso. Eu brinquei até com o Fábio Azevedo uma vez, porque o Fábio fala Unidub. Uhum. E quando ele fala da empresa que trabalhamos, porque ele também é diretor na TV Group, sim, ele fala TV Group. Aí eu sacaneei ele, falei, vem cá, por quê? Um é TV Group e o outro é Unidub. Agora, o que eu posso dizer é que o Guilherme é Briggs e não Briggs, como as pessoas falam. E que o Manolo é Rei e não Ray. Mas esse filme que você fez na Unidub foi teste, foi gravação? Desculpa, te cortei, você... Foi convite do próprio Wendel. Legal. E foi muito legal. E que logo depois fui convidado para fazer outro filme chamado Brincando com Fogo. Eu faço um ator maravilhoso. John Leguizamo. É o cara que... Isso aí. Bem legal. Foi lá também. Eu, na verdade, fui gravar com o Wendel e ele teve um problema e a direção passou para a irmã dele, a Úrsula Bezerra, que é uma querida. Ela gostou tanto do meu trabalho, ela já me conhecia dos trabalhos de dublagem, mas não trabalhando, né? Ali ao vivo e a cores com ela.
E a gente teve uma vibe tão boa, né? Logo quando eu terminei de gravar o Chris Evans no Entre Facas e Segredos, ela me fez o convite. Eu falei, puxa, claro, aceito, vem com o maior prazer. E fui. É muito legal essa nova dublagem, né? Onde você pode juntar as duas praças e, por que não no futuro, todas as praças, quando elas forem de fato boas, né? Quando você tiver lá em BH um dublador com, sei lá, 10, 20, 30 anos de experiência. Enquanto não existir, enquanto tiver um dublador que aprendeu a dublar em BH, num cursinho de dublagem de BH, que o professor nunca dublou na vida, nunca vai ter dublagem nesses lugares. Vai pro inferno, Johnny. Você tá mamando nas tetas dessa família há muito tempo. Vai pra Na verdade, não diga essa palavra na vai a frente merda, do meu filho. vai a merda, vai a merda. Vou para a pergunta seguinte, que fala um pouco sobre isso, que é a TV Group, que faz, pelo menos nas produções Disney, tem feito muita dublagem mista, e isso, assim, eu posso dizer por mim e pelas pessoas que eu converso, tem agradado e muito. Eu queria saber se a parte das produções da TV Group vocês gravam daqui, ou tem casos que vocês vão até a parte paulista. Então, na TV Group a gente consegue gravar do Rio, né? Porque a sede da TV Group é em São Paulo, e ela aluga uns estúdios aqui no Rio, são os estúdios da Vison, que fica em São Conrado, para gravar, obviamente, a parte carioca. Já as outras casas, a Unidub, ou a Unidub, e a Voximundi, a gente tem que ir a São Paulo. Geralmente a gente vai a São Paulo, o que é delicioso, que eu adoro poder viajar, sair um pouco da mesmice daqui, ver a galera de lá, ver os amigos. Também tenho muitos amigos em São Paulo. Então é muito legal quando tem trabalho lá em São Paulo, que você pode sair um pouquinho da tua rotina. A gente percebe também, em relação à Disney, que quando elas escolhem um dublador para determinado ator, através de teste e tal, é natural que ela mantenha essa voz nesse ator, independente se o filme vai ser dublado no Rio ou em São Paulo. Existe uma orientação para vocês, diretores? Olha, é recomendado você escalar esse ator porque ele já fez esse filme anteriormente nas produções Disney, etc, etc, etc. Existe isso? Já vem. Se o ator já fez alguma produção da Disney, né, já vem pra gente, junto com a carta criativa do filme, né, que é como se fosse um guia, né, um guia do filme. Que legal. Vem uma recomendação de que o ator fulano de tal já fez outras produções na Disney, portanto ele já tem uma voz cadastrada, né? Sim. E aí a gente geralmente respeita. Quando não acontece, geralmente passa por teste. A gente escolhe 3 vozes, manda para a Disney e a Disney aprova. Mas quando já é um ator, né, de ator Disney, sim, ou seja, que tenha feito alguma outra produção da Disney, geralmente vem com o nome do dublador. A gente já sabe que aquele ali não precisa passar por teste, que ele já está pré-escalado. Agora, Duda, eu vou precisar falar com você de Capitão América, dos seus trabalhos aí atuais mais conhecidos, talvez, mais lembrados. Houve a substituição, né, em 2015, se eu não me engano, do profissional que fazia o Capitão. Não só no Capitão, mas em outros filmes do Chris Evans, mas a partir do Guerra Civil, a gente pôde começar a acompanhar a sua voz no personagem. Só que aí entra a questão dos fãs, né? Antes mesmo de ouvirem a sua voz, os fãs já começaram a se enfurecer. Mudou o dublador do Capitão, quem é que será que vai fazer o Capitão? Parece, Duda, era impressionante que quando você abriu a sua voz no filme, pelo menos das pessoas que eu conversei, acho que calou a boca de todo mundo, porque eu não lembro de uma pessoa falando, ficou ruim. Não, o pessoal, tipo, nossa, ficou muito bom. Inclusive, você é considerado por alguns a voz, assim, a melhor voz pro Capitão atualmente, combina com essa fase mais madura do Capitão, sim, né? Eu queria saber o que você atribui a essa sua boa aceitação no personagem. Eu acho que, a princípio, eu fui orientado para tentar manter um pouco do timbre mais leve do Clécio, para que, de início, de cara, não desse um contraste tão grande, né? Chegar, de repente, com uma voz mais pesada poderia ser muito agressivo. Eu me lembro de ter uma orientação de que era para sempre deixar mais leve, deixar um pouco mais um tomzinho mais abaixo para lembrar mais o Clécio. Isso em Guerra Civil. Logo depois ele apareceu rapidamente em Homem-Aranha de Volta ao Lar, que eu já estava mais solto. Guerra Infinita, ele aparece muito pouco, mas eu já deixei ele um pouco mais encorpado. E em Ultimato eu já estava totalmente livre
para fazer o Capitão América que eu queria. Não faça nada estúpido até eu estar de volta. Eu não ia conseguir. Tá levando toda a estupidez contigo? Eu acho que o Vingadores Ultimato ele foi um filme evento, né? Seria até a minha próxima pergunta. E quando ele chegou pra vocês, aí, como é que foi esse processo? Rolou a expectativa? Cara, vou gravar, hoje eu vou gravar Ultimato, enfim. Como é que foi isso? Rolou. Eu já estava mais à vontade com o personagem. Eu já tinha resolvido, acho que a minha questão com o Clécio, com os fãs principalmente, que foi, eu posso dizer, unânime. Se hoje, sei lá, eu acho que hoje 99,8% me aprovam e gostam muito do resultado. E essa diferença mínima, que não faz diferença alguma, que são, na verdade, algumas pessoas, eu acho que com problemas, com uma frustração muito grande por não conseguirem dublar. Tem uma galera, tem um tipo de galera assim, existe também, aqueles anti-dublagem porque tentaram dublar e não conseguiram, ou que inventam que a dublagem é um lugar de panelinhas e tal, aquelas coisas de brasileiro. Que a gente ouve aí. Quando eu já estava com isso tudo resolvido, que eu já tinha muito prazer em fazer o Capitão América, sempre tive prazer, sempre fui profissional. Mas o primeiro foi dolorido por conta de tudo, o Clécio, meu amigo, aquela história toda. Quando eu relaxei e que eu sabia dessa sensação que seria Ultimato, eu estava muito ansioso. Eu fiz tudo num dia só, eu nem dividi, consegui gravar tudo num dia e foi bom demais, né? Primeiro porque a ansiedade, eu vibrei, não me emocionei, tá? Bom lembrar, eu não me emocionei durante a gravação. Eu, enfim, dei o meu melhor, tudo normal, como sempre fiz. Com muita ansiedade, com muita expectativa. Legal. Quando eu vi no cinema, é que foi um barato. No cinema foi... ali eu chorei. No cinema eu chorei. Todas as vezes que eu assisti, eu me emocionei. E nas mesmas cenas, inclusive, cenas minhas, eu me emocionei. E a primeira vez, então, que assisti com a plateia reagindo daquela forma, que você deve ter passado por isso na sala de cinema. O pessoal vibrando muito. Foi contagiante, né? Pegou em mim e eu tava ali gritando junto com a galera. Foi muito legal. Vingadores! Avante! Você falou pra gente aqui que dirige na TV Group, porém, há pouco tempo atrás, né, eu vi um filme da Drymark, Death Note, a trilogia do live action do Death Note, e tem lá seus créditos na direção. Eu não sei se você dirige mais lá ou se você dirige esporadicamente lá. Isso, esporadicamente. Quando dava tempo, a gente conseguia fazer o trabalho nas outras casas. Hoje não dá mais, mas naquele período eu fui chamado pelos próprios donos para dirigir a trilogia Death Note e para dirigir 2 desenhos da saga Hunter x Hunter. A gente consegue perceber aí que vocês tentaram manter, teve um esforço para manter o elenco ali do anime, né, do desenho. Porém, algumas vozes foram sentidas a ausência. Foi a direção que optou por isso ou os dubladores não puderam participar do processo? Como é que foi essa troca? As duas coisas. Eu vou ficar te devendo essa informação até porque eu não posso te dar. Tá. Mas não foi minha parte. Eu iria respeitar todo o elenco original, mas não deu. Eu tive problemas. Tive problemas com a dubladora. Legal. Eu me lembro particularmente, você possa estar falando besteira, mas de você dirigindo na Voice Versa. Dirigi há muitos anos, há mais de 8 anos. Essas dublagens que você dirigiu, pelo menos as que eu vou citar agora, acho que foi A Rainha e O Senhor das Armas, eu sei que esses dois eu tenho certeza que você dirigiu, o Ricardo Schnetzer fazendo o Nicolas Cage, essa versão é raríssima de se encontrar por aí, você não encontra. Super! Não encontra em lugar nenhum, é impressionante. Passou na Fox um tempo. Passou milênios atrás, até 8 anos que passou na Fox, por aí. Vocês quando dirigem, vocês têm noção de que algum filme pode se tornar raro de se encontrar depois? Caramba, essa dublagem, sei lá, vou perder. Nunca pensei. Vou pensar. Porque é impressionante. Nunca pensei nisso. Olha só que interessante a pergunta. Nunca pensei mesmo. Para mim, como eu estou fazendo uma coisa mais atual, eu dirigi uma série na Voice Versa chamada Tempo Final.
que começou a ser dublada em São Paulo e depois veio para o Rio. Mas nunca parei para pensar que uma dublagem minha, de direção, né, uma direção minha, pudesse se tornar rara. Nunca pensei. Pois é. E tá aí. Senhor das Armas, realmente, todas as vezes que eu vejo, tá com uma versão de São Paulo, eu acho. Não. Olha, meninas, eu agradeço que vocês queiram cuidar de mim, mas eu acho que eu ainda não tô pronto, tá bom? É isso. Preciso falar do Bradley Cooper. Você fez ele aí no Nasce uma Estrela. E você fez o Bradley Cooper, né? Personagem que todo mundo esperava que fosse Felipe Maia nesse filme, por dublar bastante tempo esse ator. Nessa produção, houve teste para você pegar isso? Eu não tenho certeza, mas foi testado Felipe Maia, foi testado Marcelo Garcia, que acho que já tinha dublado ele também. Foi testado Mackenzie Lisita, porque dubla ele no Guardiões da Galáxia, fazendo a voz do Rocket? Isso. E esses 3. E aí eu fui chamado para ser a 4ª opção de teste. Olha só. O diretor queria mais uma opção, talvez porque ele queria ter uma 4ª opinião, ou talvez ele queria o timbre, o tom mais próximo do Bradley Cooper naquele papel especificamente. Que é muito parecido. O registro original é muito parecido nesse filme, porque ele está totalmente com um tom modificado, né? Com a voz modificada, com um timbre mais baixo. Ele está falando muito mais pesado, muito mais para baixo, né? E aí deixou um pouquinho mais cavernosa a voz, né? Escuta só o que você disse. Escuta só o que acabou de dizer. As pessoas querem ouvir o que você tem para falar. É exatamente por aí. Eu posso... Ei. Vai nessa. Quando você começou a dirigir e onde? Você lembra onde é que você começou? Lembro. Eu comecei a dirigir entre 2004 e 2005. Acho que Rita Lopes vai saber. Ou seja, eu daqui a pouco completo 20 anos de direção. E foi para uma empresa de São Paulo chamada Tempo Filmes. E eu dirigia para Tempo Filmes aqui no Rio de Janeiro. Esse esquema de ter uma dubladora em São Paulo e que abre uma filial, né? No Rio de Janeiro. A Tempo Filmes fez isso. E a gente gravava onde hoje é a Alcateia. Dali, da Tempo Filmes, eu fui... Não deixa de ser Alcateia, né? Porque eu fiquei ali na Alcateia um tempo. Dali, eu fui chamado para Voice Versa. Fiquei uns bons anos na Voice Versa. Da Voice Versa, eu fui para Drymark. Da Drymark, fui para TV Group. Essa foi o caminho que eu trilhei na direção. Caminhos da direção de Duda Espinosa. Caminhos da direção, é isso. Valeu, Duda, não vou tomar mais seu tempo não, cara. Descansa. Imagina, querido. Obrigado. Muito obrigado. Valeu pelo carinho. A gente se encontra aí e muito obrigado pela entrevista tão diferente, que eu adorei poder sair um pouco da zona de conforto ali das perguntas tradicionais. Muito legal, sinal de que você realmente fez o dever de casa, né? Você foi pesquisar e também porque você é um admirador, né? Isso é fato. Isso a gente percebe na entrevista. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado você. Valeu, Duda. Valeu mesmo, gente. Tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí, gostaram dessa parte 2 do bate-papo com Duda Espinosa? Nós aqui do canal particularmente adoramos. Fica aqui com a gente que vai ter outros vídeos bem legais para você assistir. E não vai embora, porque aqui no canal, na nossa nova reformulação, vai pintar vídeos incríveis e especiais feitos exclusivamente para você. Curte o canal, assina e compartilha. Isso ajuda muito a gente. Até a próxima e feliz Dia do Dublador para você que é dublador e o nosso agradecimento pela sua contribuição na dublagem brasileira. Valeu!